A partir dessa aula nós vamos trabalhar com o fito-hormônio chamado de etileno. E nessa videoaula nós vamos estudar um pouquinho da sua história, da sua descoberta e vamos ver exatamente qual que é a estrutura deste fito-hormônio, o etileno. Quando a gente pensa em histórico, esse é um dos fito-hormônios que tem mais registros na história da humanidade. E os primeiros registros datam desde as épocas dos egípcios, mais especificamente relacionados com o figo, que era um alimento típico dos faraós. E quando a gente pensa no Egito, a gente pensa logo nas pirâmides, numa região desértica, com poucos recursos e com limitações em termos de tudo que a gente possa imaginar. Mas não é bem assim. Nas proximidades dos rios, existem verdadeiros paraísos para se fazer a plantação. E tem crocodilo também, quando a gente pensa no Nilo. E o figo era um alimento típico que era utilizado pelos faraós. Pode ter certeza que não era utilizado pelos escravos. E o que eles faziam? Os faraós queriam comer, então eles coletavam os figos e eles descobriram que se fizesse um ferimento no figo, esse ferimento acelerava a maturação dos figos. Então eles coletavam eles, faziam ferimentos para que eles amadurecessem mais rapidamente para oferecer para os faraós. Isso há mais ou menos 4 a 6 mil anos antes de Cristo. Eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo, sabia que funcionava, só isso. No século XIX, em Açores, eles verificavam que fumaça proveniente da queima de serragem, ela acabava induzindo o florescimento de abacaxi, quando esse abacaxi era cultivado numa condição que conseguia manter a fumaça por mais tempo próximo dele, ou seja, em casa de vegetação. Eles sabiam que se por acaso fizesse a queima da serragem, o abacaxi florescia mais rapidamente. Por quê? Não fazia a menor ideia. Além disso, no século XIX, não tinha energia elétrica como a gente tem hoje. A iluminação era a base de carvão mesmo, principalmente a iluminação pública. Existiam outras fontes de produção de luz, como a querosene e outros, mas para a iluminação pública era a base de carvão mesmo, porque durava mais tempo. Eles observaram que as árvores mais próximas das lâmpadas, elas tinham uma desfolha, ou seja, todas as suas folhas caíam ao chão, tinham abscisão foliar, enquanto que as árvores mais afastadas não tinham essa desfolha tão intensa quanto acontecia próximo das lâmpadas. Então, no final do dia, quando começava a querer escurecer, ia uma pessoa acendendo as lâmpadas e agora o carvão começava a queimar e liberava uma fumaça. E o que eles observaram? Exatamente essa desfolha, como está mostrado nessa figura. Aqui nós temos um lampião, aqui nós temos uma árvore totalmente desfolhada e mais afastado dela nós temos as árvores com folhas. Então era uma coisa localizada próxima aos lampiões, só que não sabia o que era. Era alguma coisa que estava sendo liberada pela queima do carvão. O que? Não se fazia a menor ideia. E no início do século XX, um pesquisador russo, na verdade, só de curiosidade, tinha 19 anos nessa época, Neujubov, não sei se é assim que pronuncia em russo, mas aqui não chamado de Neujubov, ele estava estudando germinação de plântulas de ervilha. E ele estava estudando como que o ambiente influenciava na sua germinação. Então, no primeiro caso, ele tinha as plântulas que estavam germinando no escuro. Eles tinham esse comportamento mostrado na foto do lado esquerdo. Então, havia um crescimento muito grande dessa região do hipocótilo e se alongava. Uma coisa que ele esperava, um resultado esperado. Porém, quando essas mesmas sementes eram germinadas no escuro, mas era colocada em presença do gás de carvão, elas apresentavam essa tríplice resposta. O encurtamento do hipocótilo, o engrossamento do hipocótilo e essa curvatura que ele chamou de gancho plumular. Então, alguma coisa estava presente no gás de carvão que fazia com que as sementes de ervilha germinadas no escuro apresentassem um fenótipo completamente diferente. Outra observação histórica foi feita por Cousins, em 1910, em que ele começou a acompanhar o transporte de frutas, a exportação e a importação de frutas, principalmente na região da América Central, que enviava para os Estados Unidos. O que ele observava? Quando eles levavam banana juntamente com laranja, a banana amadurecia muito mais rapidamente. Eles achavam então que a laranja estivesse liberando alguma substância que estivesse induzindo esse amadurecimento de frutos de banana mais rápido. No entanto, isso não acontecia todas as vezes. Então eles aprofundaram seus estudos
e acabaram verificando que isso acontecia, essa combinação desastrosa para as bananas acontecia quando as laranjas apresentavam essa contaminação de penicillium, as bananas aí sim tinham esse amadurecimento mais rápido. Então não era o fato de haver uma combinação de laranja com banana, era o fato de que o penicillium presente nas laranjas acabava induzindo de alguma forma o amadurecimento mais rápido e precoce das bananas que estavam sendo transportadas. E como elas não estavam em contato físico, deveria ser alguma coisa volátil, alguma coisa que estivesse no ar, que produzido pelo penicillium estivesse induzindo a maturação de banana. Até que em 1934, 24 anos depois, Gunny e seus colaboradores acabaram identificando o que estava presente nesses gases, que era o etileno. Identificaram o etileno como sendo um hormônio vegetal. Mas para saber exatamente a estrutura do etileno, se passou muito tempo ainda. Só quando a cromatografia gasosa foi desenvolvida é que se realmente pôde fazer um estudo e identificar exatamente qual o gás que estava sendo formado e a sua estrutura. E dessa forma foi descoberto o etileno e foi considerado o hormônio vegetal no seu estado gasoso. Praticamente todos os outros estão na fase líquida: auxinas, citocininas, ácido abscísico e gibberelinas. Mas o etileno não está na sua forma líquida. É um hormônio gasoso produzido pelas plantas. Ele atua na fase gasosa. E qual é a estrutura química do etileno? Este é o hormônio mais simples que nós temos conhecimento. E é uma classe composta por um único representante. As auxinas têm vários representantes. As citocininas têm vários representantes. As gibberelinas têm vários representantes. A ácido abscísico tem alguns representantes. Mas o etileno, só existe o etileno. É uma classe composta por um único representante, o próprio hormônio vegetal. E aqui está a estrutura do etileno. É um hidrocarboneto insaturado, C2H4. Ele é volátil, ou seja, ele fica na sua forma gasosa. Ele é extremamente inflamável. E existem alguns análogos do etileno. Não são considerados hormônios vegetais. Poderíamos até chamá-los de reguladores de crescimento, porque não são sintetizados pelas plantas, mas desempenham função semelhante, desencadeiam resultados fisiológicos semelhantes ao etileno. Como exemplo, nós temos o acetileno, nós temos o propileno e nós temos o etrel. Etrel é esse composto mostrado do lado esquerdo nessa fotografia, e que ele tem um princípio ativo chamado de cepa, e essa cepa, em pH fisiológico, ele acaba sendo degradado e libera como um dos seus produtos o próprio etileno. Então você pode comprar etrel e aplicar nas plantas ou liberar naquele meio que vai haver a liberação de etileno, em função dessa conversão em presença de pH adequado, do pH celular. Basicamente era isso que nós tínhamos que passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!